Bem, hoje com o pesquisador da Embrapa Territorial, Júlio César Bogiani, para a gente falar um pouquinho de um aplicativo que auxilia no manejo de defensivos agrícolas na Bahia. Júlio, bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. A tecnologia está aí para ser usada da melhor maneira possível, né? E foi isso que vocês da Embrapa fizeram, criando aí um aplicativo, utilizando celulares, se eu não me engano, até um programa, né? Que ajuda a utilizar menos defensivos agrícolas e que foi adotado lá na Bahia pelo pessoal do algodão e da soja. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho de pesquisa. Exatamente. É, é uma ferramenta digital, né? Foi um produto advindo de uma parceria com a ABAPA, a Associação dos Produtores de Algodão da Bahia, e de um problema que eles estavam enfrentando e de uma necessidade, né? Eles precisavam de uma ferramenta que pudesse auxiliá-los com informações maiores do que eles já tinham, pensando no manejo da ferrugem asiática da soja e da mancha de ramulada do algodoeiro. Então, na ocasião, né, pensamos em algumas estratégias e surgiu o Monitor Oeste, que é uma ferramenta que subsidia os produtores com informações sobre favorabilidade climática, sobre a presença de esporos na área, sobre como que estão acontecendo os casos da doença na região, todas essas informações georreferenciadas, disponibilizadas em tempo real, através de uma plataforma e um aplicativo, né, um aplicativo móvel que tem a possibilidade de ser acessado em qualquer local, que também foi pensado como é a região como um todo, toda a região oeste da Bahia, todo esse território nem sempre tem internet, alguma conectividade com a internet. Então, mesmo sem a conectividade de internet, ele subsidia o produtor com as informações, tudo em tempo real. Imagino que então, não tendo minuciosamente esses dados, ou mais detalhadamente, que através desse monitoramento aí que vocês criaram, eles agora têm, eles acabavam utilizando mais defensivos agrícolas, e aí é uma coisa que vai contra o meio ambiente e vai contra o bolso também, porque você acaba gastando mais, né? E contra a saúde também. Imagino que era isso que deveria estar acontecendo. Exatamente. Na verdade, são ferramentas, né, que depois dessa primeira fase também teve um incremento de uma nova praga para ser monitorada com o uso do Monitora, né? Então teve essa primeira fase com as doenças e a segunda fase que foi inserido para o monitoramento também o bicudo do algodoeiro, que é a principal praga da cultura do algodão, né? Então, essas informações possibilitam que os produtores tenham, de forma mensurada, informações sobre esses problemas, né, de forma a posicionar melhor os defensivos, que possibilita, como você falou, tanto o melhor controle, né, e toda vez que a gente tem um controle efetivo, né, a necessidade de uma nova aplicação o espaço entre elas é maior, quando comparado a uma situação em que eu estou precisando fazer o controle, né? Então, a situação preventiva e eficiente me possibilita, ao longo do ciclo, economizar aplicações, né? Por consequência, também eu consigo definir momentos de maior ou menor pressão do problema fitossanitário, por consequência, eu tenho um subsídio de posicionar melhor o portfólio de inseticida ou fungicida que eu estou utilizando, né, que eu me preparei para a safra como um todo. Então, em momentos de maior atenção, eu uso inseticidas ou produtos de melhor espectro. Em períodos de menor, eu posso usar um produto que tem uma menor que está tendo uma menor efetividade, por consequência, eu melhoro a minha rotação. E em momentos que eu teoricamente, numa realidade em que eu usava uma calendarização, como em muitos casos, eu nem preciso fazer a aplicação, né? Em momentos que a calendarização me falava que eu precisava aplicar, quando eu tenho essas informações mensuradas e com segurança, né, eu consigo até suspender essa aplicação ou postergar ela. E ao longo de um ciclo eu consigo economizar, além de tudo, possibilitar uma sanidade melhor, né? Fazer com que minha lavoura ultrapasse o período do ciclo, né, com
com o mínimo impacto da praga ou doença possível e, por consequência, expresse seu melhor potencial produtivo. Dá um exemplo prático. Na prática, como é que funciona? Eu sou lá produtor de algodão filiado à Abapa e eu estou com suspeita de ter um problema na minha plantação. Como é que funciona o monitoramento, o monitor? Primeiramente, não é um aplicativo ou uma ferramenta que restringe apenas aos associados da BAPA. Ela é gratuita e pode ser utilizada por qualquer um, né? Esse é um diferencial, né? Como a gente sabe, as pragas, as doenças, elas não respeitam divisas, né? E como é um controle regional, é importante que todos tenham acesso para que todos consigam fazer o seu melhor controle, porque um problema do vizinho pode se tornar um problema meu. Então, esse é o importante. Outro é que a ferramenta, algumas funcionalidades, ela recebe informações automáticas, como, por exemplo, dos mapas de favorabilidade. É tudo automático. Eu recebo informações de estação meteorológicas, que nós temos a possibilidade de obter esses dados em tempo real da região, aplica-se ao modelo e diariamente esses mapas são atualizados. Então, essa é uma informação disponibilizada de forma automática. Agora, tem as informações de campo. Então, foi construído no aplicativo níveis de usuário, né? Então, todo usuário ele tem a possibilidade de visualização das informações. Mas para lançar essas informações, a gente tem que assegurar que as pessoas e as redes de colaboradores, de pessoais que estão habilitados a lançar essas informações para que todos vejam, né? Seja da doença no campo, seja o do bicudo sendo capturado na armadilha, enfim, de pessoas que têm o conhecimento da identificação correta e que fazem esses lançamentos, todos já referenciados, preenchendo os formulários certinho, né? Então, por consequência, as informações chegam no nosso banco de dados e são apresentados da melhor forma, seja em estatística de quanto de praga tem naquele núcleo, seja de quantos casos estão acontecendo na última semana, de casos de doenças que estão acontecendo na semana, seja da quantidade de esporos que estão sendo capturados, se tem a presença de esporo ou não nas armadilhas distribuídas na região, de forma que os produtores consigam ter acesso às informações que os convém dentro da realidade que ele tem, se é no controle da ferrugem, se é no controle da ramulária, se é no controle do bicudo, e assim ter parâmetros que subsidiam ele na tomada de decisão. Bom, para quem quiser saber mais sobre o aplicativo ou até utilizar, qual é o endereço de internet que você recomenda? Todos podem acessar através da Google Play ou da Apple Store. Então, o aplicativo ele é grátis, né? Essas informações, como elas são coletadas na região oeste da Bahia, elas são úteis para a região, em função dos pontos coletados, né? Mas é uma ferramenta que também pode ser expandida para qualquer praga, para qualquer doença, para qualquer região, basta a personalização conforme a necessidade. Isso que você citou é importante, porque o modelo implantado lá está baseado em questão de clima, em questão de solo, regime de chuvas, para aquela região, para o oeste da Bahia. Quer dizer, as regras de utilização para aquela região não se adequam à de outras regiões. Então, você tem que criar esse microcosmo, vamos chamar assim, né, para poder ter a ferramenta de trabalho. Exatamente, ela já foi construída com esse propósito. Ela pode ser aplicada a qualquer praga, planta daninha, a qualquer doença, a qualquer cultura, qualquer região. Basta a personalização para que você construa o ambiente, receba as informações e disponibiliza ela nas formas úteis e necessárias, conforme a necessidade desejada. Legal. Você vai abastecer o banco de dados, o IA dela, né, de acordo com as características de cada região, porque são diferentes as condições de produção. O que é bom para cá não serve para lá. Essa é a regra básica. Exato. E o importante é que ela como uma ferramenta digital, né, ela tem a capacidade de armazenar todas essas informações, né, ao longo dos anos, criando um banco de dados com essa carga robusta de informações históricas de anos, de informações reais do local,
e que num futuro próximo possibilita trabalhos de correlação com dados, cruzamento de informações de vários fatores, buscando explicações de problema, buscando encontrar padrões, definir padrões que possibilitam a emissão de alertas futuros conforme o que aconteceu no passado. Então, teve foi contado um padrão de um certo problema, de uma certa condição climática com o aumento do bicudo. Então, quando a gente se encontrado, validado e repetido e consolidado, né, é possível talvez aí em um futuro próximo, com esse banco de dados, termos informações de alerta a partir das condições climáticas que estão se desenhando conforme o padrão desejado. Então, todos tomam uma medida conjunta antes que o problema se instale. E isso é um sonho. É um sonho, mas não é um sonho de uma noite de verão. É um sonho que é muito fácil de se concretizar, porque, na verdade, você vai criando esse banco de dados e aí você vai criando uma similaridade de situações que apresentam caminhos comuns que podem ser seguidos. É a base. Outro dia ainda estava comentando aqui, não sei com quem que foi, uma pesquisa feita sobre alguma coisa, mas aí não se chegava a uma conclusão, porque cada ano que se fazia a pesquisa, é o censo agrícola. É o censo agrícola, porque cada vez que se faz o censo agrícola, mudava-se a metodologia e a forma de tabulação e coleta de dados. Então, você não cria um banco de dados. Você tem que, na verdade, ter a ferramenta básica, criar aquela e ir agregando coisas. Se você muda a forma de pesquisa toda vez que você quer saber, toda vez que nós queremos saber da nossa audiência aqui, se a gente muda cada vez a forma de fazer a pergunta ou o grupo, a gente nunca vai ter um mapeamento correto. Você tem que ir acrescentando. Exato. É exatamente isso que vocês fazem, não é? Por isso que as informações georreferenciadas são muito importantes, né? Então, a gente consegue, ao longo do tempo, ter o tempo e o georreferenciamento. Então, eu sei o local e que está sendo coletado e se essas informações batem conforme o mesmo local. Então, é possível uma acurácia muito melhor, né? E o conjunto de informações também que são coletadas são muito maiores do que aquilo que são apresentadas, justamente para isso, pensando no futuro de cruzamento de fatores. Usar aí ferramentas que nos possibilitam hoje não cruzar um ou outro fator, mas cruzar vários inúmeros fatores que possibilitam chegar no resultado através de softwares que hoje temos como subsídio para tanto. A ferramenta está aí e a tecnologia está aí exatamente para isso, não para ficar fazendo bobageira, como muita gente acha, né? Mas a ferramenta está aí para tornar a nossa vida melhor, muito mais fácil e mais viável, para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas que nos divirtam e nos deem qualidade de vida. É para isso que a ferramenta está aí, a tecnologia. Júlio, muito obrigado pela participação e até breve. Tendo novidades, manda para a gente que a gente põe no ar, tá bom? Ok, eu que agradeço a oportunidade, foi um imenso prazer. O prazer foi todo nosso de prestar mais esse serviço para os nossos telespectadores, que são os nossos produtores no campo. Abraço, Júlio. Até breve. Abraço. Até mais.